Nesse vídeo, vamos dar continuidade ao nosso curso de HTML para iniciantes e conhecer novas tags. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo através do site programador-devninja.com.br. Meu nome é Francisco Lima e essa é a videoaula de número 10 do curso de HTML para iniciantes. A gente vai dar continuidade aqui ao nosso curso conhecendo novas tags HTML, certo? Vamos aproveitar aqui o código da última aula, aquele HTML que a gente já foi criado. Eu vou apagar aqui essas últimas heading tags que a gente já havia criado. Vou mudar aqui o título da página para tags HTML e vamos dar continuidade, certo? A primeira tag que eu quero mostrar para vocês, uma tag nova, é a tag de link, Essa tag de link serve para eu fazer a navegação entre páginas, no meu documento, no meu site, na minha página HTML. Como é que funciona? Existe a tag chamada A, certo? E dentro dela a gente tem um atributo chamado href, certo? Então, eu abri e fechei a minha tag A e coloquei o atributo href aqui dentro, certo? Essa tag A aqui é a que diz que aquele elemento é um link, Então, vamos colocar aqui, por exemplo, ir ao site da Google, por exemplo, certo? Eu vou salvar isso aqui e vamos ver lá no resultado no browser. Abrindo aqui o nosso navegador, a gente pode ver que aquele que a gente havia colocado dentro da tag link, a tag A, ir ao site da Google, ele virou um link, Essa marcaçãozinha aqui, Então, voltando aqui ao nosso código, vamos colocar aqui nesse atributo href, vamos dar o valor para ele do site da Google. No caso, vamos colocar aqui o link http://www.google.com.br. Vamos salvar isso daqui e vamos ver o resultado no navegador. Então, vindo aqui para o nosso browser, aquele link que a gente havia criado, vamos clicar aqui nele e a gente pode ver que ele levou a gente para o site da Google, Ou seja, é assim que funciona o link, a tag link, que é demarcada pela tag A. A gente abre e fecha a tag A, coloca o elemento, o nome que vai aparecer lá no site, na página HTML, e dentro do atributo href, a gente coloca um valor, no caso aqui um site que a gente queira colocar ou um link, certo? Nesse caso aqui eu coloquei o site da Google. Outra tag interessante do HTML e muito conhecida é a tag de listas, Vamos supor que eu queira colocar uma lista aqui no meu site, na minha página. Como eu faria isso, Existem duas tags para se trabalhar com listas. É a tag UL e a tag LI. A tag UL, ela demarca a lista. Já a tag LI, ela é colocada para cada elemento da minha lista, Vou colocar aqui o exemplo para vocês. Então, vamos supor que eu quero colocar aqui uma lista de vários itens, Vamos colocar aqui inicialmente a tag UL, como eu falei, ou seja, isso aqui diz que eu estou criando uma lista. E aqui dentro eu vou colocar os elementos da minha lista. Por exemplo, aqui nesse LI, eu vou colocar aqui item 1, vou criar aqui um outro LI, vou colocar item 2, e vou criar um terceiro item aqui na minha lista, item 3, certo? Então, as listas, quando eu sempre quero trabalhar com listas, eu inicio ela com a tag UL, e para cada elemento da minha lista, eu coloco a tag LI. Vou salvar isso daqui, vamos ver o resultado no navegador. Olha só como é que ficou aqui os itens da minha lista, Olha só, para cada item da minha lista, ele criou aqui essa demarcação aqui ao lado, certo? Vamos aqui voltar para o nosso código. Vamos supor que eu queira criar uma nova lista, Então, novamente, eu inicio pela tag UL, eu abro e fecho a tag UL, e dentro dela eu coloco as minhas tags LI, que são dos meus elementos da minha lista. Então, vamos colocar aqui item da lista 2, LI novamente para colocar um outro item, item 2 da lista 2, Vamos só colocar aqui item 1 da lista 2. Vou salvar isso aqui novamente e vamos ver o resultado. Olha só, vejam que ele criou aqui separado, a minha primeira lista com os itens e aqui aquela segunda lista que eu criei, Então aqui no meu código HTML eu tive duas listas que são demarcadas pela tag UL e dentro delas eu tive para cada item a tag LI. É assim que se trabalha com listas em HTML. Vamos conhecer agora a tag quebra de linha,
Vamos supor que eu tenho aqui um parágrafo, certo? E aqui dentro desse meu parágrafo, eu tenho aqui, por exemplo, um texto do parágrafo 1, certo? E aqui eu teria a continuação do meu texto. Vou colocar assim só para exemplificar aqui, certo? E aqui, vamos supor que eu queira continuação do texto, certo? Eu vou salvar isso aqui, File Save, e vamos ver o resultado disso aqui no navegador. Então, olha só o resultado como é que ficou, né? Tá aqui, texto do parágrafo 1 e a continuação do texto que eu criei, né? Vamos supor que eu queira fazer uma quebra de linha aqui, né? Sem ter que criar um novo parágrafo. Como é que seria isso, né? Existe uma tag chamada BR. Então, essa tag, ela é uma das tags, né? Como eu havia falado em outras aulas passadas, que nem toda tag HTML ela tem a sua abertura e seu fechamento. Existem algumas exceções. Por exemplo, a tag BR é uma exceção, né? Você só precisa abrir ela, né? Não precisa colocar, por exemplo, dessa forma aqui. Esse BR barra aqui você não precisa colocar isso, certo? Basta você colocar o BR uma vez que a tag já vai funcionar, certo? Essa tag serve para fazer a quebra de linha, certo? Então eu vou salvar aqui e vamos ver o resultado disso aqui no navegador. File Save. Notem que o texto aqui, né, onde eu coloquei o BR, o texto foi quebrado, né? A linha foi quebrada, né? Então, voltando aqui no código, se eu colocar, por exemplo, aqui o BR antes de cada texto desse, por exemplo, e vier aqui salvar esse... Notem que houve uma quebra de linha, né? Então, para cada BR que eu coloquei, ele quebrou a linha, certo? É dessa forma que funciona a tag BR. Então, dando continuidade aqui, a próxima tag seria a tag de imagem, né? Vamos supor que eu queira inserir uma imagem no meu documento, na minha página, né? Como é que funciona? Para isso, existe uma tag IMG. Então, vamos abrir ela aqui, IMG. Essa tag, assim como a BR, ela é uma tag que não precisa de fechamento, né? Então, eu não preciso colocar o barra IMG, apenas colocar IMG. E dentro dela, eu vou passar aqui alguns atributos. O primeiro atributo é o atributo Source, SRC. Aqui é onde eu vou colocar o caminho da imagem. Aqui no meu diretório, eu tenho aqui a imagem Ninja, certo? Essa imagem ela é uma PNG. Então eu venho aqui no meu diretório e eu noto que a minha imagem está no mesmo nível, no mesmo diretório da minha página HTML, certo? Então eu volto aqui no meu código e vou colocar aqui o nome ninja.png e vou salvar. Vamos ver o resultado disso aqui no navegador. Notem que a imagem que eu coloquei, ela foi inserida aqui, né? Programador Dev Ninja. Então, olha só, voltando aqui ao nosso código, vocês notaram que quando eu coloquei a referência do caminho da imagem, por ela estar aqui no meu diretório no mesmo nível, eu não precisei colocar nenhuma outra referência aqui, certo? Agora, vamos supor que essa minha imagem aqui, ela estivesse dentro de uma página chamada Images, né? E eu vou colocar essa imagem aqui dentro dela aqui, certo? Como é que seria a chamada dessa imagem, né? Como ela não está no mesmo nível da minha página mais, eu preciso encontrar essa imagem, eu preciso dizer o caminho exato dessa imagem, né? Então, como é que seria? Em vez de ser só ninja.png, eu iria colocar aqui images barra ninja.png, ou seja, dentro da página images, vai buscar esse arquivo PNG, ok? Vamos salvar isso daqui e vamos ver o resultado no navegador. Notem que o resultado é o mesmo, ok? Próxima tag que a gente vai conhecer é a tag Table. Vamos supor que eu queria colocar uma tabela na minha página, né? Para isso, existe a tag Table. Então, inicialmente, eu estou declarando aqui que eu vou ter uma tabela no meu documento, certo? A próxima tag, dentro que a gente vai colocar na tag Table, é a tag TR, certo? Essa tag TR, ela serve para a gente colocar uma linha na nossa tabela, né? Então, ou seja, existe a TR TD e existe a TR TH. A TR TD, ela serve para a gente colocar linhas no conteúdo, né? Já as tags TH, elas servem para a gente colocar o conteúdo no cabeçalho da tabela. Toda vez que eu tiver uma tag TR dentro da minha tabela, isso significa que é uma linha,
certo? Então eu tenho aqui essa TR, então eu estou criando aqui inicialmente uma tabela, dentro dela eu estou criando uma linha. Dentro da tag TR eu vou colocar aqui uma TRTH, que é quando eu estou trabalhando com o cabeçalho da minha tabela, certo? Então vamos colocar aqui, por exemplo, meses. E aqui embaixo eu vou colocar uma outra TH, como por exemplo, lucro. Só para a gente exemplificar, certo? Vou aqui embaixo e vou criar um outro TR, ou seja, uma nova linha. E dessa vez, de vez de usar TH, eu vou usar TD, que é uma outra tag quando se trabalha com tabelas. Então aqui eu vou colocar janeiro, e aqui embaixo, nessa TD, eu vou colocar aqui, por exemplo, R$10 de lucro. Tá? E aqui embaixo eu vou criar um novo registro, uma nova linha, chamando TD fevereiro, e aqui TD tive um lucro de R$20, tá? Só para exemplificar isso daqui. Então, só para recapitular, o TR é para colocar as linhas na tabela, o TH quando eu trabalho no cabeçalho da tabela, e TD quando eu trabalho já no conteúdo da tabela, certo? Vamos salvar isso daqui para a gente ver o resultado no navegador. Olha só, está aqui a nossa tabela, meses, como sendo o cabeçalho, janeiro e fevereiro, ok? Então é dessa forma que a gente trabalha com tabelas no HTML. Então voltando aqui ao nosso código, o próximo tag que a gente vai ver é a tag áudio, né? Vamos supor que a gente quer inserir um áudio, aqui um som, no meu site, né? Como é que eu faço isso em HTML? Muito simples. Para isso existe a tag áudio, né? Então eu vou começar aqui, áudio, vou abrir e vou fechar essa tag. E dentro aqui da tag áudio eu vou colocar aqui source, que é aqui onde eu vou inserir o caminho do meu som, né? Onde ele está localizado, certo? O meu arquivo de áudio. Então eu vou colocar aqui src de source, e aí aqui eu vou colocar o caminho do meu arquivo de áudio. No caso, ele já está aqui no mesmo nível da minha página, então basta eu chamar ele som.mp3, certo? E aqui um detalhe, aqui na tag áudio eu vou passar um atributo chamado controls, certo? Esse atributo eu não preciso passar nenhum valor para ele, né? Basta eu colocar a diretiva assim que ele já entende, ok? Então eu vou salvar isso daqui para a gente ver o resultado no navegador. Então atualizando aqui a minha página, olha só aqui o controle de áudio, vou dar o play nele. E está aqui o nosso áudio funcionando direitinho, com o controle de som, eu posso colocar no mudo, enfim, tudo direitinho, certinho. Isso o HTML provê automaticamente, graças à tag áudio e esse controls aqui. Se eu não passar esse controls aqui, o atributo controls, e vou salvar isso aqui, vou voltar lá no navegador para vocês verem o resultado, olha só o que vai acontecer, né? Eu tirei o controls daqui. Ele vai sumir daqui, certo? Ele não vai aparecer aqueles controles de áudio para mim, né? Então, eu obrigatoriamente tenho que colocar aqui o controls, certo? Controls, assim, para poder aparecer esse controle de áudio aqui, certo? E aí, como é que seria para a gente inserir um vídeo, né? Para inserir um vídeo é muito parecido com o áudio, né? Para isso existe uma tag chamada vídeo, assim. Então eu vou abrir e vou fechar ela. Aqui dentro eu vou colocar a tag source. E aqui dentro eu vou passar aqui alguns atributos, né? Como por exemplo src, para a gente chamar o caminho do nosso arquivo de áudio, ou desculpe, de vídeo, né? Aqui no caso está no mesmo nível do meu arquivo HTML, do meu arquivo de vídeo. Então basta eu chamar aqui vídeo.mp4, assim. E aqui um detalhe importante é que aqui eu tenho que colocar dois atributos, width e height, né? Width é de largura e height de altura, né? Senão, se a gente não colocar esse atributo aqui, o vídeo vai carregar na nossa página do tamanho original dele, né? Então eu vou colocar aqui 320 por 200 pixels, só para a gente ter uma noção, certo? Vou salvar isso daqui e vamos ver o resultado no navegador. Só um detalhe que eu havia esquecido, não podemos deixar de colocar aqui o controls, certo? Controls, que é para aparecer os controles lá no nosso navegador, certo? Vou salvar aqui novamente
E está aqui o resultado, né? Os controles do nosso vídeo. Está aqui o nosso vídeo. Vou dar o play nele. Posso colocar ele em full. Posso mexer aqui nos controles dele de tempo e mexer no áudio, né? Esses são os controles que o HTML provê para a gente através da tag vídeo e controls, né? Usando o atributo controls, certo? Para finalizar, vamos ver aqui a tag footer, né? Essa tag ela é muito utilizada em sites, em páginas, para a gente demarcar o rodapé do nosso site, né? O rodapé, para quem não conhece, é a parte de baixo do nosso site, né? Como a gente chama rodapé do site, a parte inferior do site. Então vamos colocar aqui rodapé do meu site. Vamos salvar isso daqui, arquivo save, vamos ver o resultado lá no navegador. Olha só, vindo aqui no nosso navegador, está aqui rodapé, opa, escrevi errado aqui, rodapé do meu site, né? Salvei, atualizei, rodapé do meu site, né? Então, a gente viu aqui, nessa videoaula de hoje, uma série de recursos do HTML, né? Através das tags, né? A gente viu como é que a gente faz para inserir, trabalhar com links, trabalhar com listas, trabalhar com quebra de linha, inserindo imagens, né? Viu também como é que faz para trabalhar com tabelas, inserir áudio e inserir vídeo, né? Nas nossas páginas HTML. Bom, pessoal, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Dúvidas deixem nos comentários e até o próximo vídeo.